Então vamos lá. Então vamos, amigos, serenar nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações. Mas é chegado o momento deste encontro com a espiritualidade maior, nosso encontro com os nossos benfeitores que chegam em nossos lares, que vêm para nos abraçar, que vêm para nos envolver em luz nestes momentos de alegria e de gratidão. Querido Mestre, nosso divino benfeitor, agradecemos, Senhor Jesus, pelos momentos que se iniciam, este encontro em que nos sentimos mais próximos de Ti, em que nos sentimos mais leves sob a Tua proteção, sob os Teus cuidados, envolvidos pela luz que nos vem do mais alto. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho, fonte de luz e de amor. Palavras que nos deixaste quando vieste ter conosco, quando deixaste o alto, as esferas celestiais, para viver entre nós e nos ensinar o caminho da redenção, o caminho do amor, do perdão, o caminho da luz. Te agradecemos, Senhor, porque temos a certeza de que temos a Tua presença, de que estamos sob os Teus cuidados, sob a Tua proteção neste mundo. Permita-nos, Mestre, sermos canais deste amor, desta luz que nos envolve, que possamos ajudar na construção de um mundo melhor, Senhor. Te agradecemos, Mestre, por termos em nossas vidas estes conhecimentos e vislumbrarmos o nosso futuro como filhos de Deus, herdeiros de nosso Pai. Fica conosco, Senhor, que os nossos benfeitores possam nos envolver nossos familiares, que a Tua luz possa se espalhar em nossos lares, protegendo-nos do mal, protegendo-nos de todo perigo. Pedimos, Senhor, que nos envolva e nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Ana, você está em condições de fazer a leitura para a gente? Sim, vocês conseguem me ouvir? Sim. Vamos lá, então. O Santuário da Fé. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Obrigada, Ana. Vânia, você poderia ler a segunda parte, por favor? Sim. No Santuário da Fé. A doutrina consoladora dos Espíritos abre-nos gloriosas portas de colaboração fraternal, perdendo na esfera da posse transitória,
ganharemos sempre nas possibilidades de conquistar a luz imperecível. Não duvideis. Movimentos enormes de discórdia humana se processam instante a instante, enquanto as armas descansam ensarrilhadas. A guerra, com sua corte de aflições e de angústias, não cedeu ainda 1 centímetro de terreno ao edifício da paz verdadeira, porquanto o ódio e a crueldade permanecem instalados no coração humano. Não esperemos o êxtase da nova aurora, mantendo-nos no círculo estreito da crença improdutiva. Se o Senhor nos conferiu olhos para o deslumbramento e ouvidos para a harmonia, deu-nos igualmente coração para sentir, mãos para agir, mente para descortinar, obedecer e orientar. A obra da criação terrestre foi edificada, mas ainda não terminou. Milhões de missionários do progresso humano colaboram ativamente nos campos diversos em que se subdivide a prosperidade do conhecimento. Nós outros, contudo, fomos conduzidos ao santuário para a preservação da luz divina. Mantenhamos, pois, nossas lâmpadas acesas e, acima da perquirição, coloquemos a consciência. Emmanuel, Psicografia em Reunião Pública, 1951, Centro Espírita Venâncio Café, Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado a todos. Sempre me impressiona como Emmanuel às vezes descreve situações que parecem que parece que ele está escrevendo ontem, né? Ele escreveu ontem de manhã. Então, nós vemos que a humanidade fala muito de paz, né? Criamos organizações de nível mundial, que certamente têm sua utilidade, mas as armas estão ensarrilhadas, né? Estão guardadas, mas estão prontas. E a guerra não cedeu 1 milímetro à paz nesses últimos 70 anos, se nós pensarmos no pós-Segunda Guerra. Os países estão armados até os dentes, armas de grande poder destrutivo foram criadas e continuam sendo criadas, disputas estão por todos os lugares, a nossa ciência avança, né, a passos largos, mas é muito interessante como Emmanuel coloca a dimensão das coisas, porque ele fala milhares de obreiros do progresso estão trabalhando no mundo, mas eles não são todos iguais. Nós temos pessoas que se dedicam ao desenvolvimento das ciências, ao desenvolvimento das artes, das filosofias, da política, mas ele diz, nós pertencemos àquele grupo que foi chamado ao santuário para manter acesa a luz divina. E é muito interessante porque como é que nós sabemos que nós pertencemos a este grupo? Então, deixo aqui a questão. Não vou respondê-la. Nós sabemos, né, o Espírito da Verdade, nessa belíssima mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo é um capítulo que vale a pena ser lido, né, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos dá uma indicação muito clara, né, de que nós devemos nos amar, desenvolver a capacidade do sentimento positivo, nobre, e nós devemos nos instruir. Mas o mundo avança, há milhares de pessoas trabalhando em áreas muito diferentes e nós vemos coisas muito belas sendo feitas, e todos esses milhares de indivíduos contribuem para o progresso da humanidade. Mas isso não quer dizer necessariamente que nós estejamos todos trabalhando no mesmo foco.
e há necessidade de trabalhadores, né, para manter acesa a chama divina no mundo. E isso é muito interessante, né? Isso distingue uma classe de trabalhadores com muita clareza, com muita precisão. Agora, essa mensagem, eu vou me finalizar aqui, né? Essa mensagem tem uma dinâmica e um conteúdo muito grande, embora ela seja pequenina, e vale a pena a gente refletir, né? Explorar um pouco mais os elementos que estão aí dentro. Então, finalizo a minha introdução para que a gente possa, né, escutar todo mundo na medida do possível e partilhar um pouco mais, enriquecer um pouco mais a discussão, né? Então, abro a palavra, né, a todos. Vou abrir o meu texto aqui, porque Eu tenho aqui. você tem aí, né? Vou ver se eu consigo abrir aqui também. Se alguém levantou a mão, eu não vi. Ninguém. Ninguém. Então, tá bom. Então, eu posso continuar. Bom, nós não podemos perder tempo, né? Então, aproveitemos o tempo. Eu acho que uma das formas, né? Uma das coisas que distingue as pessoas que estão preocupadas com o espiritual, por exemplo, quais são as marcas que nós podemos identificar como marcas dessa posição de quem está mais ligado ao espiritual? Primeiro, o nosso interesse pessoal, né? Nós temos interesse em orientação. Nós somos pessoas que temos interesse em saber se estamos caminhando, não só caminhando, mas nós queremos saber se estamos caminhando na direção certa. Por exemplo, há milhares de pessoas que estão caminhando. Mas será que quem desenvolve a ciência precisa se preocupar se ele está caminhando na direção certa? Ele só quer caminhar. Quem trabalha na área das artes precisa se preocupar, né, se está... Não precisa, deveria, mas não precisa. Ele diz, eu estou desenvolvendo as artes, né? Então, eu cuido de museus, eu cuido do cultivo da música, né? Então, nós notamos que para todas essas pessoas, para todas as áreas, falta um elemento essencial. Por exemplo, o cientista que desenvolve a sua ciência sem valores morais, ele pode ser um perigo para si mesmo e para a humanidade. O artista que desenvolve a sua arte sem os valores morais, ele pode degradar a consciência humana. O filósofo que desenvolve o pensamento sem a essência espiritual, ele pode criar tragédias, né? Vocês vejam, por exemplo, que o pensamento de Marx e Engels conduziram a vida humana de milhões de pessoas até hoje. Então, nós tivemos milhões de pessoas mortas porque algumas pessoas decidiram implantar esta concepção política e social da vida. Então, não é brincadeira, né? Nós estamos... Estou analisando aqui puramente como, do ponto de vista teórico. Marx era um materialista, né? Ele não acreditava na existência da alma, ele não acreditava na existência de Deus, ele não acreditava na existência de nada de espiritual. Para ele, o homem era um produto da economia. E então essa concepção, ela guia, por exemplo, os destinos de vários povos ainda hoje, inclusive de um dos maiores povos, né, que é a China. E é uma verdadeira religião, né, uma concepção materialista do Partido Comunista Chinês. É uma verdadeira religião. Então nós vemos que há essa falta de orientação espiritual
ela é profundamente séria, né? E quando Emmanuel diz, nós fomos chamados ao santuário para preservar a luz divina, ele está dizendo, se isto não for mantido aceso, a humanidade se perde de Deus. A humanidade perde o rumo. A humanidade perde a direção. Se nós não tivermos pessoas que cultivam a espiritualidade, o divino, que orientam a humanidade, nós nos perdemos. Nossa ciência vai destruir, nossas artes vão degradar, nossa filosofia vai levar à loucura, né? Então, é muito bonito o que Emmanuel diz, porque nós somos chamados, né? E essa primeira marca é o senso a necessidade de orientação. A segunda é o incômodo que nós sentimos diante desse vazio. Porque nós estamos encontrando essa orientação e nos incomoda o fato de vermos pessoas ao lado de nós, vermos o mundo ao redor de nós, se desorientando, se perdendo, não percebendo, né, que está caminhando para o lado errado. Então, ainda ontem nós discutíamos, né, no Evangelho em Presencial, o fato de que nos incomoda às vezes, as pessoas, nós já percebemos o que é importante, percebemos a verdade e às vezes temos que ver, né? O esposo, a esposa, os filhos, os amigos, né? O antigo grupo de amigos, e aí você entra nos mesmos grupos de WhatsApp, onde estavam os teus colegas de faculdade, e você vê as mesmas conversas, os mesmos, né? Agora todo mundo falando de carnaval, todo mundo falando, né? Você fala, mas sabe, não é disso mais que eu quero falar, né? E a essência da vida, e a essência do que eu vim buscar aqui. Então, esse senso marcante de orientação que nós buscamos, ele é extremamente importante. Porque muito do nosso karma, por que que nós nos apegamos tanto a essa orientação? Né? Nós nos apegamos a ela porque nós sabemos o preço que tem viver sem ela. Nós sabemos quanto custa, nós vemos pessoas ao lado da gente que poderiam estar bem, que poderiam estar com saúde, que poderiam estar tendo um casamento feliz, que poderiam estar educando bem os filhos, afundando, né, porque não têm e não aderem a este senso de orientação espiritual que nós já descobrimos, né? Agora, nós descobrimos também a poder de muita dor, porque no nosso passado nós ignoramos esse sentido espiritual, né? Então, nós já vivemos com grandes espíritos, nós já vivemos em épocas que viveram grandes espíritos, né? Muita gente conheceu Teresa d'Ávila, muita gente conheceu São Francisco de Assis, milhares de pessoas conheceram eles, né? Milhares de pessoas viveram na época de São Vicente de Paulo, na França, né? Mas quantos entenderam quem era ele? Quantos perceberam quem era ele? Chico Xavier passou 75 anos num apostolado evangélico único na história da humanidade, único. Daqui 1000 anos, pessoas vão dizer quão felizes foram aqueles que puderam ver Chico Xavier. Como nós falamos hoje, que maravilha aqueles que puderam ver Jesus, ou caminhar com Francisco de Assis. Mas nós, às vezes, estávamos lá. Nós estávamos, às vezes, lá onde Jesus falou, com quem ele falou. Mas nós, à custa de muito sofrimento, nós percebemos como esse sentido espiritual é importante, né? Paro por aqui, né, para deixar a palavra, se alguém quiser usar, mas há outros aspectos dessa mensagem que me chamaram a atenção, mas o primeiro que eu gostaria de ressaltar é esse sentido, né, de que uma parte da humanidade está implicada no trabalho espiritual. É este o nosso trabalho, né? Note que eu só estou falando que nós estamos implicados. Como fazê-lo? Como desenvolvê-lo? Tudo isso é outra questão, né? Mas nós sentimos que estamos implicados. Por quê? Porque não tem nada que nos atraia, né? Nós podemos fazer as coisas, nós podemos ser bons profissionais, nós podemos ser
desenvolver coisas, mas nós sentimos dentro de nós que é só isso que nos traz paz, sentido, reconforto, contentamento, orientação, direção. Né? Nós somos almas que prezamos muito o senso de orientação. Eu não quero só estar fazendo, eu quero saber se eu estou fazendo certo. Eu não quero só estar caminhando, eu quero saber se eu estou caminhando na direção certa. Né? Então, isso é importante para nós, porque nós já caminhamos para a direção errada, nós já sofremos fazendo o que é errado. Né? E hoje, para nós, é muito importante isso. Né? Só que Deus usa o que para nós hoje é bom, nós podemos nos transformar em recurso para os outros. Né? E aí vem outro aspecto da mensagem que a gente pode comentar, se ninguém quiser, né, participar. Oi, Sebastião. Nós refletíamos hoje em grupo sobre o texto e eu pensei assim, o texto, eles falam para nós, para os espíritas, todos nós que estamos aqui, e é muito claro que devemos, a responsabilidade que nós temos em compartilhar essa luz que nos dá a doutrina espírita, é uma grande oportunidade para nós de fazer nosso trabalho, como você falou, cada quem tem seu trabalho na sociedade, mas nós agora que encontramos essa doutrina, é nosso trabalho de compartilhar, e é uma grande responsabilidade, mas sobretudo uma grande oportunidade, porque nós, como já sabemos, não fomos muito bonzinhos no passado, então eu acho que devemos pegar essa oportunidade e trabalhar, não estudar e compartilhar, porque como nós falávamos, onde você vê no nosso redor tem sofrimento, que seja aqui no México, no Canadá, então trabalho nunca vai faltar para nós, para compartilhar essa luz, para caridade, para fazer, não? Então, temos que aproveitar, porque agora estamos aqui, não? E temos essa oportunidade agora, então, isso, obrigado. Obrigado, Sebastião. Oi, Yuri. Agora sim. Eu, nesse sentido, quando o texto fala, isso uma coisa que chamou a minha atenção, quando ele disse, fomos conduzidos ao santuário para preservação da luz divina. Para preservar algo, precisamos adquirir-lo primeiro. Precisamos adquirir essa luz por meio do trabalho. Então, uma vez que adquirimos essa luz, dali vem a conservação. Então, eu acho que o texto nos chama a esse trabalho como dever que temos que fazer. Ele diz, tens olho, tens braços, tens mãos, temos tudo o que precisamos para perseverar, não? Para chegar a essa aquisição da luz divina em nós, que já está em nós, mas precisamos esse trabalho, não? Então, Deus nos deu todo, nos pôs nas condições necessárias, no meio necessário para esse desenvolvimento da luz divina. Então, eu acho que esse texto para mim é esse convite, o trabalho todo o tempo, trabalho, recomeço, trabalho e essa conquista da luz, de não esperar a chegar do outro lado da vida para dar-nos conta que não fizemos o nosso melhor esforço. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Bom. Tudo bem. Oi, Daniel. Boa noite.
Mais uma vez um texto brilhante, engraçado, eu fiquei parado em uma linha, que eu li a última linha do texto do Emmanuel, né? Mantenha-nos, pois, nossas lâmpadas acesas e acima da peregrinação, é isso? Coloquemos Perquirição. tá, não, que eu achei que era peregrinação. Não, perquirição. Perquirição. Tá, que eu fiquei, nossa, mas aí eu fiquei pensando nessa frase o tempo inteiro, sabia? Mas se for pensar também, ela tem uma certa relação, porque eu lembrei daquela, eu não sei de qual texto que nós lemos, que nós temos que evoluir 20% do cérebro e 80% do coração, né? Foi na quarta-feira que nós falamos, Foi isso. na resposta que o André Luiz dá, né, ao jornalista. E aí eu fiquei, e eu fiz, eu não sei se tem a ver com essa, mas eu acho que tem, porque a gente seguir o nosso caminho só com a inteligência, isso que você falou, acaba levando para um desastre, né? E sendo que se a gente tem a consciência do coração, vamos dizer assim, a gente consegue seguir no caminho correto, né? Então, não adianta nada nós temos a consciência material, a consciência da inteligência humana, se nós não temos a consciência do coração, né? Então, eu achei um lindo texto e eu lembrei dessa relação de 80% coração e 20% cérebro. Era cérebro que ele usou? Acho que era isso. Inteligência. Inteligência, cérebro. Inteligência, Bom, era isso. Mas tem tudo a ver, sim, com certeza. Ó, eu errei e acabei acertando. Não, Errei a tem palavrinha, tudo a né? ver, né? Porque, antes de passar para a Lilian, né, nós vemos que o mundo tem investido muito, tem feito o inverso, né? A gente tem feito 90%, 95% de inteligência e tecnologia, e temos investido muito pouco no desenvolvimento do ser humano, né? Sobretudo no desenvolvimento espiritual, que aí reduz mesmo para 0,02%, né? Oi, Lilian. Oi, estão me ouvindo? Eu também tive essa mesma reflexão que o Dani, eu me lembrei daquele nosso estudo de crescimento do eixo horizontal e vertical. E aí eu fiz exatamente esse mesmo paralelo, porque o que adianta a gente ter as ferramentas e a inteligência e crescermos em todas as áreas e não utilizarmos bem, né? Então, como, com certeza, amai-nos uns aos outros, né? E o porquê, né? Como que a gente tem o desafio de utilizar tudo que é perecível para transformar o imperecível e conseguirmos transformar nosso espírito cada dia, um coração um pouco melhor para que consiga receber e refletir um pouco do amor de Cristo. Obrigado, Lilian. Com certeza. No texto, essa frase aqui me chamou bastante a atenção. A obra da criação terrestre foi edificada, mas ainda não terminou. E nós estamos aqui, né? Nós fazemos parte dessa humanidade terrestre, né? Nós estamos neste planeta aqui, que está no comecinho, está caminhando, né? E a gente vê, nós estamos... Todo dia a gente abre as notícias e as notícias várias vezes não são boas, existe uma guerra, né, ou várias ainda em andamento, países em conflito. Então, como ele diz no início do texto, e como o César disse no início, a gente parece que Emmanuel escreveu esse texto ontem, porque é como se nada tivesse mudado ainda. Um texto de 1951, então, são 70 anos, né, que esse texto foi escrito, e parece que as coisas estão do mesmo jeito. Nós estamos
o tempo todo com conflitos no mundo, a gente está uma conversa de paz, mas uma paz que nunca chega, né? Porque, como a gente estava discutindo hoje, é como se os governos falam em um diálogo para a paz, né? A paz mundial, mas a paz segundo os seus mandamentos, né? Então, cada governo quer instalar a paz de acordo com o que pensa ser, né? Desde que ele mande no mundo, então, que é a paz. Então, nós vemos todos os governos querendo a paz, mas querem manter, né? Querem manter-se no poder, né? Global. Então, quanto que esse mundo mudou? Mudou muito em tecnologia, né? Mudou muito em ciência, avançou muito. Nós vemos, né? A mudança acontecendo dia a dia, todo dia mais e mais as coisas avançam. Mas se o amor tivesse ocupado os corações das criaturas, a gente não estaria mais falando em guerra, a gente não estaria mais falando em tomar o poder, né? Esses governos não estariam mais falando no que falam até hoje, porque o amor ainda não ocupou os corações. Então, a terra foi edificada, mas ainda existe muito trabalho a ser feito. E quando a gente lê, né, que milhões de missionários do progresso humano colaboram, então tudo está avançando na ciência, na filosofia, na arte, mas, né, tem gente trabalhando na medicina, a medicina está avançando cada vez mais, né, mas nos campos diversos em que se subdivide a prosperidade do conhecimento, aí ele fala, nós outros, contudo, fomos conduzidos ao santuário para a preservação da luz divina. Então, acho que ele está falando dele, né, de Emmanuel e de todos os benfeitores que trabalham para conservar e para preservar a luz divina, o amor. Isso começou lá com Jesus Cristo, são 2000 anos de história. Então, às vezes, acho que a gente faz essa avaliação, se Jesus viesse hoje para o mundo, ele seria novamente crucificado, porque ele falaria de amor, ele falaria de perdão, e as pessoas ainda, infelizmente, não estão preparadas para essa mensagem de amor. Então, nós estamos vivendo nesse mundo, e eu me coloco, né, do lado de Emmanuel aqui, mesmo sendo uma formiguinha na montanha, como ele mesmo diz, né, num dos seus textos, eu gostaria, se eu puder me classificar, de ser uma dessas, né, que trabalha para conservar a luz divina, para que a luz divina, para que a luz de Jesus se mantenha acesa. E se a gente não fizer esse trabalho, né, se a gente não colaborar, né, como disse a Yuri, com as mãos, com os pés, com a boca, com o que a gente sabe, essa luz ela vai se apagando. Porque, eu não sei vocês, mas a gente tem a impressão de ser tão difícil fazer as pessoas se abrirem para receber a mensagem, né? Pessoas, às vezes, muito próximas da gente, e é tão difícil essas pessoas se abrirem para receber a mensagem. Imagina no mundo, na humanidade toda, quanto trabalho tem ainda a ser feito. Mas se a gente não colocar a luzinha acima, né, e fazer essa luzinha brilhar, essa luzinha ela vai se apagando. Então, como disse um amigo hoje, um vagalume, ele ilumina um caminho na noite. Imagina vários vagalumes, né, brilhando. Quanto que a gente pode fazer de diferença se a gente colaborar, né, para que essa luz se mantenha acesa, para que a mensagem do bem e do amor se espalhe. Porque é isso que está faltando no mundo, né? Pessoas que façam esse trabalho de divulgação e que levem a mensagem adiante, porque se o coração humano não se preencher de amor, eu não sei onde é que a gente vai parar. A humanidade vai ficar cada vez mais difícil, vai ficar um planeta muito, muito difícil de se viver, porque as gerações, a gente vê crianças crescendo sem saber quem é Jesus Cristo. A gente vê crianças crescendo de forma egoísta, o orgulho, desde pequenininho, orgulhoso. Então, existe muito trabalho a ser feito, né? E como nós refletimos ontem no nosso evangelho, se a gente não colaborar, né, com o trabalho do Cristo, nós sofreremos também a consequência disso, né? É uma parte no texto, né? Você ia falar, Ana? Eu
eu ia falar assim, no livro que a gente está começando a ler, o Obreiros da Vida Eterna, a gente vê bem isso, né? Que mesmo no plano superior, os seres que se destacam assim são os que mais são instruídos e que põem amor na instrução, né? São aqueles que formam os grupos que vão vir socorrer aqueles que são mais necessitados aqui na Terra, e mesmo lá no plano superior, né? E quanto mais amorosos, mais são os chefes desses grupos, né? A gente tem visto nesse comecinho, como é bonito. Eu não lembro o nome dele agora, mas o quanto que André Luiz fica emocionado, né, ao ouvir aquele... eu não lembro o nome dele. Calderaro? O Jerônimo, Jerônimo, né? Albano Metelo, né? Que é o que vem falar do trabalho dele. Então, é tão bonito aquela parte, né? Que até André Luiz, que é um ser superior, fica emocionado com o trabalho desse ser. Né? Mas você está falando, usar a instrução, os dois mandamentos, a instrução e o amor juntos, né? Exato. Esse seria o ideal, né, Ana? Que a gente crescesse, né? Tanto em conhecimento, a doutrina fala, né? É muito importante isso que o Espírito da Verdade fala, né? Amai-vos o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Né? E nós lemos recentemente, né, num texto de Emmanuel, ele fala, acho que foi até semana passada que nós falamos disso, né? Se você tem instrução, inteligência, você pode ser como um poste que a ficha, né, mostra a direção, mas que deixa morrer de sede o caminhante. E se você tem bondade sem instrução, você é um poço de água fresca que mata a sede, mas não mostra a direção, né? Então, a gente precisa do crescimento nessas duas áreas, né? Só que nós já percebemos que nós já crescemos muito, não somos gênios, nada disso, mas nós já temos uma inteligência razoavelmente desenvolvida, né? E somos capazes de aprender, de trabalhar, de crescer. Quando queremos realmente aprender alguma coisa, nós aprendemos. Então, são capacidades que já foram desenvolvidas, mas o senso de orientação é o que nos incomoda, porque a gente sabe que não adianta ir sem saber para onde ir, né? Então, é muito importante isso. E eu acho que uma coisa que a gente tem que refletir, que eu convido vocês a fazer esse exercício, imagine que Deus fizesse conosco o que ele fez com o Jó. Jó era um homem, né, devoto, fiel a Deus, né, um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, e aí desafiado, né, pelo demônio, né, e que diz, ele é fiel ao Senhor porque o Senhor deu tudo para ele, né? Então Deus começa a tirar, né? Então Deus começa a tirar uma coisa por vez, ele perde os filhos, perde a esposa, perde a riqueza, perde a saúde, perde tudo, né? E eu fiquei pensando nisso, se Deus nos tirasse hoje uma coisinha por vez, a gente tem que pensar muito bem, né? Porque as mães vão pensar nos filhos, não vão pensar no esposo, né, Alexandre? Mas a gente entende, eu prefiro que elas pensem nos filhos, né? Porque a gente pensa neles também. Mas a gente teria, né? Seria uma coisa por vez seria Ele está tirada. falando isso porque ele perguntou isso hoje na mesa e eu falei, não pode me tirar meus filhos. Ela falou, podia tirar tudo, menos isso aqui, né? Isso, nossa, Mas eu te incluí ela lá. me incluiu, por caridade. Ela foi porta-voz de muitas mulheres. Pois é, então, eu Mas eu compreendi. te incluí. Ela Eu falei, você incluiu. tá... Porque eu estava ali na frente, não tinha jeito. Mas, verdade. não, eu estou brincando.
E aí você pega, né, e eu fiquei pensando, né, por que que Jó ficou fiel até o fim? Porque ele nunca perdeu a consciência de quem estava tirando. Ele nunca perdeu a consciência de quem estava dando e de quem estava tirando. E é esta consciência que nós precisamos ter. É isto que nós queremos. Não importa o que aconteça, não importa para onde a gente vá, não importa qual é a nossa família, não importa, né, desde que eu esteja conectado a essa usina de força, né, poderosíssima, que é Deus, que é a vida espiritual, o meu caminho está iluminado. Então, se nos tirassem tudo, a única coisa que realmente me sufocaria é perder a orientação espiritual. Eu só de pensar em não saber o que eu sei, e não conhecer essa luz, eu começo a me sentir sufocado. Porque eu sei onde isso me levaria. Porque do que me adiantaria ter todo o resto? Se Deus deixasse todo o resto e ainda acrescentasse. Não, você não tem dinheiro suficiente, nós vamos te dar mais alguns milhões. Nós vamos te dar mais isso, nós vamos te dar mais aquilo. Né? Aí você fala, ok, né? Mas aí eu te tiro o conhecimento espiritual. O que é que eu faço com tudo o resto? O que eu faço da minha família? O que é que eu faço da minha vida? O que eu faço de tudo? Eu vou fazer o que faz todo mundo que não tem orientação espiritual. Eu vou criar karma para que vão me escravizar esse mundo ainda mais alguns séculos. Né? Então, às vezes, a gente fica com medo de perseverar no conhecimento espiritual, porque a família não gosta, ou, né, os amigos acham que eu estou exagerando, não precisa tanto. Né? Esquece. Né? Nós já perdemos muito tempo dando satisfação para os outros. Quem entendeu o caminho, caminha. Parece que a gente é meio louco, né? E amém Jesus, né? Parece que a gente está nadando contra a correnteza, né? Eu e o Dani, a gente falava, acho que semana passada, puxa, não dá mais para viver sem isso, né? Sem esse conhecimento. A gente não sabe nem como é que a gente chegou vivo até aqui, sem saber tudo isso, né? E como esse conhecimento vai abrindo nossos olhos, assim, e a gente começa a ver mais claramente coisas que não são legais de fazer, né? A gente vê que muita gente tem um discurso de amor, mas as atitudes não são de amor. Tem uma incoerência aí enorme, né, entre o falar e o fazer. E como isso vai angustiando a gente, né? Outro dia eu vi espíritas defendendo o aborto, dando cambalhotas para defender o aborto. Eu falei, nossa, gente, todo mundo está ficando maluco, não é possível. Se o cara não entendeu a importância de uma vida, ele não entendeu nada do espiritismo, né? Assim, é assustador, mas lá no meu íntimo eu sei que as coisas vão caminhar para o progresso, o bem vai sobrepor tudo isso, né? Se a gente caracterizar como mal, mas é assustador, né? E coisas que parecem tão óbvias, assim, moralmente erradas, moralmente... E a gente comentava também sobre o recuar ontem, né? A gente pode recuar, mas vai ser muito mais doloroso, né? Com tudo que onde a gente chegou, o pouco que a gente conhece, já mudou nossa vida. Poderíamos recuar? Poderíamos, mas vai ser muito doloroso, né? Vai nos custar muito, né? Então, acho que a gente não tem saída senão avançar e continuar, né? Porque é isso. Recuar depois de ter visto a verdade, né? Realmente é difícil. Comer carne moída depois de comer filé, né? Difícil. E assim, aqueles que são ignorantes têm a escusa, né?
desculpa da ignorância. Mas, e quem... A gente falava disso ontem também, né? A questão do aqueles que sabem o que é certo, mas não fazem, e aqueles que são completamente ignorantes, né? Que não sabem nem o que está se passando, né? Isso que... Exato, isso que o Alexandre levantou, né, de nós vermos espíritas e religiosos em geral, né? Eu não sei se procede, mas ouvi que a campanha da fraternidade deste ano no Brasil vai destinar o dinheiro para associações que cuidam do aborto. Então, se a notícia procede e é verdadeira, nós aí vemos a catástrofe, né? Que tomou conta da Igreja de Roma, né? Porque ela nunca foi de Jesus, sempre foi de Roma. E trocaram-se os Césares por pontífices, mas eles continuam sendo, né, a Igreja de Roma. Então, é muito triste, porque nós vemos isto, né? E uma coisa que eu acho que o que Emmanuel nos chama nesse texto, paremos para pensar um pouco no que ele está falando. Nós somos chamados ao santuário da vida, para preservar a luz divina. Isto significa que nós temos um trabalho sacerdotal a realizar. Isto significa que nós devemos oficiar, né, no santuário da vida, de modo a viver e a preservar conosco essa luz divina. Então, isso é algo extremamente sagrado, né? Muitos de nós estamos envolvidos com as religiões desde o passado e fizemos, né, pela nossa ignorância, os erros que fez a Igreja de Roma, nos envolvemos com a magia, nos envolvemos com, né, com as coisas mais diversas, mas isso tudo já reflete a nossa ligação com o espiritual, né, que nunca foi feita de modo adequado, mas que nós estamos tentando, reencarnação após reencarnação, nós estamos trabalhando para chegar a esse ponto de sermos como, né, esses espíritos que trabalharam na codificação, no avanço espiritual da humanidade, nós somos chamados a esse trabalho. Mas o que o Alexandre falou é algo que a gente tem que refletir quando falou dos espíritas defendendo coisas indefensáveis. Nós, incapazes que somos, esse foi o nosso problema no passado. E não pode mais ser agora. Incapazes que somos de viver o Evangelho e de aceitar a luz, nós queremos colocar anteparos entre essa luz e nós e o mundo. Queremos dar a essa luz a nossa coloração e não aceitar que ela mostre quem somos. Nós não queremos que a luz nos mostre a verdade, nós queremos que ela nos mostre aquilo que nós queremos ver. E aí nós começamos a colocar, né, vidros vermelhos, vidros azuis, vidros verdes em volta dessa luz, para que ela tenha a cor que nós queremos. Ao invés de dizer, não, eu aceito o que a luz me mostra, né? Ela está mostrando que eu sou doente, eu preciso me tratar. Ela está mostrando que está errado, eu preciso aceitar que está errado. Mas o que nós fizemos? Incapazes de nos adaptarmos à luz, nós a crucificamos. Incapazes de segui-la, né, nós a impedimos de continuar andando. Então, a história da humanidade tem sido a de conspurcar, a de sujar, né, a água pura do Evangelho. Né? Mas ninguém consegue sujar a luz. Você pode fechar os olhos, você pode se afastar dela, você pode pôr vidros entre você e ela, mas você não consegue sujar a luz. Tudo que você consegue é aceitá-la ou não aceitá-la. Então, muitos companheiros espíritas já estão negociando o espiritismo. Ah, não é bem assim. Chico Xavier era muito religioso, hein? Nós não podemos ser assim, né? Nós somos intelectuais. Né? São os velhos, né, dominicanos do passado que reencarnam e não aprendem. Né? Eles querem controlar pelo intelecto, né,
Eles não querem se render à humildade de Jesus, eles não querem se render à simplicidade do Evangelho, eles querem colocar, né? Por exemplo, se nós transformarmos a doutrina espírita em puro intelecto, nós varremos de cara milhões de pessoas. Nós afastamos dos centros espíritas milhões de pessoas. Então, Chico ia para a periferia de Uberaba todo sábado, religiosamente. Podia estar chovendo, ele ficava embaixo da chuva e não aceitava guarda-chuva. E era o povão. Era o povão. Né? Então, nós tivemos, né, o privilégio de fazer um pouco disto, onde nós trabalhamos ali, e sonho com um dia que eu possa voltar a fazer. Porque, sim, instrução é maravilhosa, né? Mas luz para a alma é mais importante. E o que falta para a humanidade é luz para a alma. Porque o intelecto pode levar séculos para chegar a uma pessoa, mas a bondade toca ela imediatamente. Por isso que os espíritos dizem que nós devemos investir no amor. Né? Que o amor é essencial, né? A caridade, a compaixão, a benevolência, porque isto motiva, inclusive, as pessoas a aprenderem. Né? Então, é muito triste que nós vejamos irmãos nossos não entendendo, né? E querendo conspurcar o tesouro precioso que Allan Kardec nos deixou, e que Chico desenvolveu, né, durante 70 anos, com teorias absurdas, com desculpismos, com negociatas. Né? Então, é muito triste, porque nós deveríamos, né, perceber que o trabalho, os livros do Chico, por exemplo, já deveriam estar espalhados em todas as línguas, né? A gente deveria estar promovendo formação de gente no mundo inteiro para estudar esses livros, mas tudo vai com muita dificuldade, com muito sacrifício, né? E quando a gente sabe que já tem gente ganhando muito dinheiro, né? Explorando os livros do Chico e etc, etc. Não tenho nem vontade de entrar nisso, nem de falar nisso. Pobre deles, né? São criaturas pobres de alma, porque estão vendendo Jesus Cristo novamente por 30 moedas. Então, nós, volto à questão, né? Nós. E aí, esse exemplo que a Giovana deu do pequeno vagalume, né, que se junta com outros, é este o sentido que nós temos que ter, né? Nós temos que ser esses pequenos vagalumes capazes de mostrar um pedacinho do caminho, aí o outro mostra outro, né? E a luz que nós não temos, né, o Senhor nos envia, e os grandes benfeitores vão nos mostrando o caminho, vão nos ajudando, e aos poucos nós vamos avançando, né? Mas há muita treva na alma humana, muita treva. Basta que a gente olhe para nós mesmos, e quanto a gente luta conosco mesmos, e a gente pode ter uma ideia de quanta treva existe ainda. E nós fazemos parte daqueles que queremos eliminar essas trevas. Nós estamos cansados dela. Elas já nos fizeram muito mal, nós sabemos disso. Né? Mas tem irmãos nossos que não querem nem ouvir falar disso, porque não estão prontos ainda. Né? Querem experimentar o mundo como crianças, né? Como filho pródigo. E assim, a gente vê, né? Eu tenho amigos da fase que nós chegamos aqui no Canadá, brasileiros, né? Alguns você encontra, você fala, são crianças de 50 anos, são jovenzinhos de 50 anos, né? Estão fazendo as mesmas coisas, os mesmos interesses, né? Vem te falar do carro que comprou, da casa que trocou, né? E não ousa fazer para você a pergunta, e esse negócio aí que vocês estão fazendo, né?
que é esse negócio aí, né? Não. E se a gente começar a falar de um assunto um pouquinho mais sério, vamos voltar a falar de viagem, estava legal aquele assunto, né? Então, não é crítica, é simplesmente, né, a gente fala, que pena, né? Eu fico imaginando o sofrimento que, não posso falar de vocês, mas eu sei o sofrimento que eu causei aos meus benfeitores, né? E sei o quanto eles choraram por mim, muitas vezes. Então, por que eu agora vou criticar meus irmãos, né? Tudo que eu posso fazer é continuar, porque se eu recuar, aí tudo está perdido, né? Se nós recuarmos, tudo está perdido, porque aí eu volto para as sombras, o outro continua na sombra, e nem eu nem ele podemos encontrar o caminho. Então, se nós avançamos, outros poderão avançar. Se nós paramos, nós não avançamos e nós não abrimos caminho para ninguém. Acho que hoje, não sei se vocês chegaram a ver, tem um vídeo nos grupos que a mãe da Paula colocou, a Carmo, que fala sobre o valor da alma humana. A gente não tem ideia de quanto valor tem uma alma humana. A gente acha que as riquezas desse mundo, a gente vive como se as riquezas desse mundo fossem as coisas mais importantes. E Jesus veio para nos dizer que nós somos luz, que nós temos um valor que é incalculável, inestimável, como filhos de Deus. Então, a gente precisa deixar de viver nesse mundo, né? A gente precisa aprender a viver neste mundo, mas sem ser deste mundo, e termos e adquirindo aos poucos a consciência do valor que nós temos para Deus. Nós estamos nesse mundo para nos tornarmos luz, faz parte do nosso aprendizado. E é essa libertação da matéria que nós temos que buscar, né? Nós, como filhos de Deus, somos herdeiros do universo, e a gente ainda não sabe o que é isso. Ontem, na prece, o César falou, né, de Jesus. Eu fiquei imaginando a cena, assim, né, de Jesus que veio lá dos reinos celestiais e pôs os pés neste mundo, e viveu aqui 33 anos. O que ele deixou para trás para estar aqui entre nós, né? Ele veio para nos mostrar o caminho da luz, e ele veio para nos mostrar o nosso valor. Ele veio para nos dizer o quanto nós somos importantes para Deus, e que nós temos um caminho a trilhar, e ele veio para nos mostrar esse caminho. Mas a gente precisa realmente parar e avaliar esses ensinamentos, porque o nosso destino é um só. Nós todos vamos ser luz, nós todos vamos ver o que Jesus vê nos mundos celestiais. O nosso destino nós somos imortais e eternos, então nós veremos o que Jesus deixou de ver nos mundos celestiais para vir ter conosco, mas ele veio para nos convidar a este mundo, né? Só que isso depende do nosso trabalho pessoal. E a gente precisa colocar empenho nesse trabalho, né? Como passar num exame, se a gente não estudar, né, Lília? Se a gente não se empenhar para estudar, para passar num exame que a gente tem que passar, a gente não avança. Estou falando da Lília porque ela está se preparando para um exame, e ela está se dedicando nos estudos para passar nesse exame. Então, a vida é isso. Se a gente não se esforçar para passar pela vida e aprender com tudo que ela nos oferece, a gente não vai passar no exame, nós vamos voltar e voltar inúmeras vezes ainda. Mas, então, esse trabalho precisa ser feito. Se a gente tem pressa de subir a montanha, se a gente tem pressa de aprender, se a gente tem pressa de fazer luz em nós, nós precisamos fazer esse trabalho, né? Então, conciliar o estudo que a gente realiza, o aprendizado que a gente vai
que a gente está fazendo, mas também com atos nobres, né? E fazendo a vida mudar e dar valor para o que realmente tem valor e dar valor para a nossa alma. É o que realmente tem valor, é a nossa alma que tem valor. O corpo vai ficar. Então, se vocês puderem assistir esse vídeo, posso até colocar no grupo depois, ele mostra, né, no início, o feio, o pobre, o que nós vamos ser quando a gente partir daqui? O corpo vai ficar e nós seremos todos iguais, né? Ossos que ficam e serão comidos pela terra, mas o que a gente vai levar daqui é o que realmente tem valor. Então, isso precisa ficar muito forte em nós, sabe? É a nossa alma, e é o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual, que é o que realmente importa. Então, é um trabalho muito, muito importante a ser feito para que a gente melhore, para que cada dia a gente seja um pouco melhor, que a gente seja mais tolerante, que às vezes os momentos difíceis vão, a gente às vezes tem medo de alguma coisa, sofre com alguma coisa, mas tudo isso é para que a gente aprenda a fazer, a renovar dentro de nós a fé, sabe? Ter confiança de que o que vem para a nossa vida é para o nosso aprendizado. E quando a gente confia que tudo é para o nosso aprendizado e que a gente está crescendo, que a gente está aprendendo, a gente deixa de reclamar e a gente utiliza como lição. Então, essa transformação que precisa ser realmente o que importa para nós, na nossa vida, né? Para que a gente use realmente como essa escola de aprendizado e que a gente passe no exame no fim dela. Porque senão, se a gente repete, vai recomeçar tudo de novo e as lições serão muitas vezes mais difíceis, porque a gente vai saber o que vai, né? Onde nós vamos estar. Então, aproveitemos, né? Jesus veio para nos convidar para esse reino de luz, né? Ele veio para falar, nós somos todos filhos de Deus. Deus nos deu tudo, o ar que respiramos, a natureza, os frutos, tudo. Só que cada um usa de acordo com a sua capacidade. Então, a nossa capacidade precisa aumentar para que a gente faça bom uso de tudo que Deus nos dá. Se a gente continuar vivendo na miséria, nós vamos pegar só o mínimo do que Deus nos oferece. Mas se a gente abrir a mente, a gente enxergar tudo que tem para nós, né, do que nós somos herdeiros, a nossa capacidade de aproveitar esses recursos vai aumentando. E nós vamos usando tudo isso para o nosso benefício, para o nosso crescimento. Bom, na verdade, Emmanuel começa a mensagem falando, né, que a gente perderá, segundo os critérios do mundo, nós perderemos, né, algumas coisas. E não lembro como ele diz exatamente, mas ele fala, né, que nós perderíamos, segundo esses critérios do mundo. Fala, na doutrina consoladora dos espíritos, abre-nos gloriosas portas de colaboração fraternal. Perdendo na esfera da posse transitória, ganharemos sempre nas possibilidades de conquistar a luz imperecível. Então, perdendo, né, nas questões transitórias, bom, por que nós perdemos? Porque você passa a não se dedicar exclusivamente a isso. Então, às vezes você aceita perder um negócio que poderia te dar alguns, né, alguns dólares a mais, ou seja lá a moeda que for, porque você tem outras prioridades, né? Lógico que a gente quer ter conforto, lógico que a gente tem que cuidar da família, mas você passa a perceber que não precisa mais fazer da sua vida uma dedicação exclusiva a isso, né? E é interessante essa questão que a Giovana levanta desse vídeo, porque ele fala, né, que o mal se dedica, ele vai falar o demônio, né, nesse vídeo, o mal se dedica a levar as almas, né, para longe de Deus, e muitas vezes usando o material, né, os prazeres, né, o dinheiro, né, e a gente se apega a tudo isso. E lembrei, né, do filme O Advogado do Diabo, que ele fala, né, ele faz todo o filme e, na verdade, aquilo parece que ele vê tudo que vai acontecer, né,
E aí, quando ele percebe, ele escapa daquela armadilha, e imediatamente o diabo se apresenta a ele como um jornalista que vai promovê-lo, né, pela fama, e assim, é o mal nos tentando o tempo todo, né, porque a alma humana é algo precioso, né, então, o filósofo, o professor Olavo de Carvalho, né, que é um filósofo católico, na verdade, não é espírita, mas ele fala, né, que o universo todo não vale nada, não vale um nada perto de uma alma humana, porque a alma humana é autoconsciente, né? Ela sabe que é, e ela sabe quem a fez. Então, o universo não sabe isso, as estrelas não sabem isso, né? São matéria. E uma alma humana é preciosa. Agora, se você não tem, né, essa noção, como a Giovana levantou no comentário dela, a gente vive como um corpo, né? E nós somos almas únicas, nossos corpos não, eles são todos iguais, são feitos da mesma matéria, né? Então, e terminam todos do mesmo jeito, né? Isso é roupa, mas a gente vive para a roupa, né? Então, é interessante porque é realmente viver para a camada mais externa do que nós somos, né? Nós vivemos para cuidar da roupa e não de quem a habita, né? Mas é isso, meus irmãos, nós tivemos, né, então, essa oportunidade de reflexão, estamos aprendendo, ninguém aqui é mestre, né, de nada, a vida é longa, nós temos um longo caminho para percorrer, temos que ter muita humildade diante desses grandes espíritos que nos têm trazido à luz, nos têm levado, né, a entender o Evangelho do Senhor. Lembro da grandeza de Allan Kardec, lembro da grandeza de Chico Xavier, que lucidez, que serenidade, que capacidade de trabalho, e eu terminaria falando da necessidade da nossa fé ser ativa, né? Não fiquemos no nosso cantinho, cuidando da nossa vidinha, eu já entendi o que é bom, né? Ele fala, se Deus nos deu olhos para ver, né, o que é belo, ouvidos para entender as harmonias, mãos para agir, né, porque para nós é chegado o tempo de passar a ação. Então, nós não podemos ficar no conforto daqueles que sabem a verdade, e com ela se protegem e esquecem o mundo, né? Se Jesus fizesse isso, nós nunca teríamos recebido a verdade. Ele não teria vindo, né? Se ele não viesse, nós um dia chegaríamos, mas bota aí mais uns 1 milhão de anos, talvez, né? Então, nós chegaríamos um dia, mas ia demorar. Então, se esses grandes mestres não viessem, porque eles já conhecem a verdade e tá bom para eles, né? É da natureza da luz iluminar. Então, você não tem escolha, você pode ficar escondidinho, mas se você tem a luz, você tem que iluminar, tem que sair, tem que mostrar, né? E cada um de nós vai descobrir isso na sua própria vida, na sua própria dimensão de existência. Agora, ficar quietinho em casa, né? Não querer se envolver, não querer se implicar, é triste, né? Porque significa que você se contenta em ser um mero receptador, né, daquele bem, e não distribuí-lo a ninguém. Então, lógico que isso já é alguma coisa, né, porque a gente pelo menos já está aceitando a verdade e a luz, mas ela ainda não chegou a realmente nos implicar, né, na necessidade de partilhá-la com os outros. Precisa muito? Não, né? Não precisa, né? Sempre ter um livrinho à mão, né, para que a gente possa dar para um amigo. Quando vai a um hospital, deixe lá na mesa de recepção. Quando vai a um consultório, leve um livrinho e deixe ali, né? Então, colocar no Facebook, ao invés de lixo, né, da internet, colocar mensagens positivas, indicando a fonte, né? Isso aqui vem de Allan Kardec, isso aqui vem do livro tal do Chico, para que as pessoas se orientem, né? Isso vem do Chico Xavier? Quem é Chico Xavier? Deixa eu ver. Porque daqui a pouco vão esquecê-lo,
né? Daqui a pouco Jesus tá soterrado embaixo, né, do lixo da história, de tantas guerras, de tantas discussões inúteis, e o Espiritismo está fazendo o trabalho de tirar, né, essas barreiras todas que foram colocadas entre nós e Jesus. Então, que a nossa fé seja ativa, né? Para manter a luz acesa, você precisa queimar combustível. E queimar combustível é queimar, né, a nossa própria energia, a nossa própria vida naquilo que é bom, naquilo que é nobre, naquilo que é útil. Porque nós vamos queimá-la de todo modo, né? Só que não necessariamente para fazer luz. Esse é o ponto, né? Então, que a gente queime a nossa energia, a nossa vida, os nossos fosfatos para fazer luz. E aí nós somos os primeiros beneficiários dessa luz, né? Mas é isso. Então, acho que a gente pode finalizar, né? Porque já estamos com o horário razoavelmente vencido. Vamos fazer a nossa prece, então, para encerrar. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, a presença dos nossos benfeitores. Sabemos, Senhor, dos nossos poucos méritos. Sabemos que somos ainda almas necessitadas. Mas nós, Senhor, acolhemos a luz, nos lembramos de São Vicente de Paulo, caminhando pelos corredores e quartos daqueles hospitais do século XVII, cuidando de doentes, providenciando recursos, consolando os aflitos, recuperando criminosos para o teu amor. Quantos e quantos, Senhor, destes nobres espíritos nós pedimos, Mestre, no tempo que nos é destinado, que nós possamos viver como viveram estes homens e mulheres, que nós possamos transformar nossas vidas e sermos tuas mãos que se estendem aos necessitados, sermos, Senhor, tua voz que alcança os corações, teus olhos que se compadecem dos sofrimentos humanos, sermos, Senhor, pequeninos diante daquele que é a luz do mundo. Não temos, Mestre, a pretensão, a arrogância de nos apresentarmos com a grandeza de um São Vicente, de uma Santa Teresa, de um Eurípides Barçanufo. Nós queremos, Senhor,
aprender. Queremos ser úteis. Queremos ser bons. Porque a maldade nos tem feito muito mal, Senhor. Nós pedimos, Mestre, dá-nos a capacidade de aprender, de praticar o que aprendemos e de irmos com serenidade, confiando no Teu amor, na Tua justiça, sabendo que a vida prossegue e aqueles que aqui estiveram prosseguem conosco, nos trazendo através da doutrina bendita dos espíritos superiores, a luz para o caminho, o reconforto para o coração, a clareza para o discernimento, a força para caminharmos. Senhor, que nós possamos amar nossos irmãos, mas jamais amá-los mais do que a Ti. Que nós possamos servir aos nossos irmãos em Teu nome. Que nós possamos ser criaturas vivendo neste mundo, pertencendo a Ti. Que nossas almas, Senhor, aprendam a viver como almas, porque não longe está o dia em que devolveremos a roupa que usamos à natureza. Não queremos voltar ao lar como aquele que volta para uma festa. Queremos voltar, Senhor, como o filho pródigo que diz: Pai, pequei contra Ti, contra Tuas leis. Trate-me como o último dos Teus servos, mas me acolha em nome do Teu amor e da Tua sabedoria. Então, Senhor, nós pedimos vossa bênção, que nossos corações serenem, que a luz do alto nos envolva, que ela alcance, Senhor, nossos irmãos, nossos familiares, aqueles que se batem contra a luz. Tende piedade, tende compaixão, que a luz da nossa oração se espalhe pelos lares, pelos hospitais, pelas prisões, pelos vales de sofrimento e miséria deste mundo, onde filhos de Deus se esqueceram que são filhos de Deus. E que nós possamos, Senhor, sermos pequeninos servidores da luz. Nós te agradecemos a bênção que nos é ofertada nesta vida. Mas, mais que tudo, te pedimos, Senhor, que saibamos honrá-la com o nosso esforço, com nossas vidas, com nossa vontade. Tudo está bem quando estamos contigo. Fique conosco, Senhor. Receba a nossa gratidão, a nossa alegria, a alegria que nasce nas profundezas da nossa alma. Nos guarde, nos ampare, nos abençoe
hoje e para todo sempre, Senhor. Que assim seja, Mestre.